Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 5 de abril. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. Se puder deixar o like no vídeo também, agora ou no final, se você não esquecer, ajuda demais da conta. E não se esquece de ficar até o final do vídeo para conferir as grandes probabilidades do dia. Às 3 horas da tarde, pela Copa da Holanda, semifinal, nós temos Feyenoord enfrentando o Ajax. Essas duas equipes não só estão se enfrentando nas semifinais, mas também se enfrentam na Eredivisie. O Feyenoord lidera o campeonato agora com uma determinada folga, porque no confronto direto, no último confronto direto entre os dois, o Feyenoord conseguiu vencer o Ajax por 3-2 e se distanciou ainda mais. Teve também essa última rodada agora, onde o Feyenoord conseguiu vencer o difícil time do Sparta Rotterdam, que é muito difícil ser batido. O Feyenoord não só venceu, mas também quase goleou, e o Ajax vacilou novamente, né? Logo depois de perder o confronto direto para o Feyenoord, vacilou agora contra o Go Ahead Eagles fora de casa. Então, com essa sequência de jogos, o Feyenoord abriu ali uma distância considerável. Mas agora as equipes se enfrentam na Copa da Holanda. 2,45 é a cotação do Feyenoord, 2,80 do Ajax. O Feyenoord vem numa campanha espetacular, 10 jogos seguidos onde ele não perde. Os últimos jogos a gente só teve aqui um empate contra o Shakhtar Donetsk, aqui competição europeia, e tivemos essa vitória contra o Ajax no confronto direto. O Ajax também tem uma excelente campanha, mas se a gente pegar os últimos jogos, a gente teve a eliminação para o União Berlim na Europa League, né, onde o Ajax empatou em casa e perdeu na Alemanha por 3-1. Tivemos essa derrota no confronto direto para o Feyenoord e esse empate contra o Go Ahead Eagles. Utilizando o PDF de apoio com os dados da Eredivisie, né, já que essas equipes se enfrentam tanto, a gente consegue ver que o Ajax fora de casa toma mais iniciativa de saída, né, de ser o primeiro a marcar, sair na frente, falha menos em marcar, porém é um time que tem sofrido mais gols do que a equipe do Feyenoord. Tá? O Feyenoord vence a mesma quantidade do que o Ajax, porém as duas equipes têm uma diferença na parte defensiva. O Ajax toma o dobro de gol praticamente em relação ao time do Feyenoord. No primeiro tempo eu tenho um Ajax melhor, isso era de se esperar, já que é uma equipe que sai mais na frente, 62% de vitória, 23% de derrota, mas percebam que o número de derrotas é igual e o número de vitórias não é tão distante, tá? Então não sei se eu poderia cravar aqui que o Ajax certamente fará um primeiro tempo melhor. É difícil de imaginar isso, tá? Aliás, é difícil de afirmar isso daí. O que o Ajax tem de melhor certamente no primeiro tempo é a quantidade de gols marcados, quase 20 gols feitos contra 10 gols do Feyenoord, só que a defesa do Feyenoord é mais sólida. No segundo tempo a gente tem uma ligeira inversão, o Feyenoord passa a marcar mais gols, ou seja, melhora o seu poderio ofensivo, melhora ainda mais a parte defensiva, melhora também a questão de derrotas e o Ajax passa a ter menos vitórias do que no primeiro tempo. Então passa a ser um segundo tempo muito mais parelho, né, em relação a números do que na primeira etapa, principalmente na parte ofensiva. Me parece realmente que o mercado tem toda a razão de que é um jogo extremamente parelho. Vir enviesado para esse jogo seria realmente, na minha opinião, um equívoco. Se você é trader, então eu te aconselho a trabalhar correção de preço, normal. Só redobra a sua atenção na leitura porque são duas equipes muito velozes no contra-ataque, tá? Principalmente o Feyenoord dentro de casa. Eu gosto demais do estádio do Feyenoord porque a torcida fica praticamente dentro do campo. É uma atmosfera muito, muito legal, muita pressão e eles jogam muito em velocidade em casa, né? Pelo menos eu tenho essa memória muito fresca na cabeça de que o Feyenoord é um time de muita reação, de muita velocidade. Se sair na frente, obviamente isso pode fazer diferença, mas redobra a sua atenção. Se você é punter, eu não vou te indicar aqui mercado de resultados, porque a gente tem hoje talvez um Ajax sendo mais efetivo no primeiro tempo fora de casa, porém no confronto direto o Ajax já perdeu, o Ajax já se distanciou da liderança e aqui sendo Copa jogo único é muito difícil cravar alguma coisa. Também não iria enviesado pro lado do Feyenoord só porque ele é líder da Eredivisie, não, tá? Então para mim eu ficaria de fora do mercado de resultados e olharia para o mercado de gols. Gosto desse over 2,5, tá? É uma odd acima de 1,60, porque é um jogo único. E gosto também de pensar no ambas marcam sim. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, somente em 2 situações a gente não teve ambas marcam sim. E o over 2,5 saiu em 1, 2, 3 também situações das últimas 5. O over 1,5 seria mais indicado e mais aconselhável você trabalhar no live. Então se você não gostou do que você viu no começo do jogo, você não se posicionou no over 2,5, mas está gostando do jogo agora, nesse momento, meio do primeiro tempo para frente ou segundo tempo,
tempo, aí é interessante você trabalhar uma situação para 2 gols, provavelmente você vai ter over 1,5 ali com uma odd melhor. Um cenário muito legal também que eu gosto muito de fazer é trabalhar esse jogo depois do primeiro gol. Então, por exemplo, supondo que o Feyenoord, que é uma equipe muito forte de contra-ataque, sai na frente. Eu já tenho um cenário montado, eu só preciso de uma confirmação se o Feyenoord vai aproveitar os contra-ataques ou não. Se estiver acontecendo, aí eu pego o over limite, né? Provavelmente ali depois do meio já do segundo tempo, para aproveitar essa exposição do Ajax em busca de recuperação e esses contra-ataques do Feyenoord. É claro que aqui eu te dei uma situação hipotética, poderia ser o contrário, poderia ser o Ajax na frente, mas é uma ótima opção para trabalhar gols desse jeito também. Às 3h45, pelas quartas de finais da DFB Pokal, nós temos o RB Leipzig enfrentando o Dortmund, grande clássico, né? Já dá para dizer aqui que é um dos maiores clássicos, porque o Leipzig não me parece ter chegado a esse patamar grande da Alemanha para ficar pouco tempo. É um time que vem estruturado para ficar ali muito tempo e, obviamente, pelo fato do Dortmund não conseguir rivalizar diretamente com o seu pai, o Bayern, a gente já falou dessa paternidade aqui, a gente acaba tendo o Leipzig rivalizando ali muitas vezes com o Leipzig. Inclusive, a gente tem os 2 últimos campeões da DFB Pokal. O Dortmund foi campeão da temporada 2021 para cima do Leipzig, né? Naquela temporada, o Haaland ainda era jogador da equipe do Dortmund e depois, na temporada 21-22, o Leipzig venceu o Freiburg. A gente comentou do Freiburg ontem, que enfrentar o Bayern de Munique e foi campeão. Então nós temos aqui os 2 últimos campeões da DFB Pokal com cotações muito parelhas. Talvez o momento do Dortmund na temporada, um recorte seja melhor. O Dortmund faz hoje uma excelente temporada. Foi eliminado da Champions? Foi, mas o Leipzig também foi, tá? Mas faz uma excelente temporada. Até uma rodada atrás era líder da Bundesliga. Porém, eu tenho as minhas dúvidas se essa derrota para o Bayern não vai interferir emocionalmente ainda mais na equipe. Já houve ali uma interferência durante o jogo, uma falha do goleiro do Dortmund, que é um bom goleiro, mas acabou falhando e ali desestruturou o time inteiro. E geralmente esse tipo de derrota ele mexe muito com a equipe. A gente tinha comentado até, quando a gente fez a análise aqui de Bayern de Munique e Dortmund pela Bundesliga, eu comentei o seguinte: para o Dortmund o melhor cenário é ganhar esse jogo, porque o Dortmund estando na frente com gordura do Bayern, não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui com o Pokal, mas eu vou chegar lá, tá? O Dortmund com gordura na frente do Bayern, ele tem mais motivação, já que durante quase as últimas temporadas todas, o Dortmund sempre esteve em perseguição ao Bayern de Munique. Imaginar que o Bayern de Munique vai começar a tropeçar o tempo todo é difícil. Então você tinha um Dortmund precisando vencer para esticar, né, aumentar essa gordura que ele tinha na frente. O que aconteceu foi o contrário. O Dortmund perdeu a liderança. Então você tem um baque muito grande porque você volta a viver tudo que você já estava vivendo antes nas temporadas passadas. É óbvio que isso não necessariamente vai conectar esse jogo na Pokal, mas o Dortmund obviamente vai se sentir um pouco mais pressionado e talvez até um pouco desanimado, né? Não que a temporada acabou, o Dortmund ainda pode recuperar, mas é bom dar uma olhada no ânimo, se isso vai interferir de maneira positiva para a equipe partir para cima do Leipzig ou se vai ser uma questão mais negativa. O Leipzig, por si só, também teve a eliminação vexatória na Liga dos Campeões, tomou 7 gols do Manchester City na Inglaterra. Teve uma sequência aqui de 2 derrotas seguidas na Alemanha, uma para o Bochum, time que naquele momento vivia ali dentro da zona de rebaixamento, agora deu uma melhorada, e depois um cacetinho dentro de casa para o Mainz por 3-0. Resultado que em relação aos gols do Mainz era esperado, mas o Leipzig não marcar nenhum gol aqui foi realmente muita surpresa. Então as duas equipes não chegam em momentos assim tão bons. São ótimas equipes na Bundesliga, mas o recorte com zoom, né, ou seja, os últimos jogos, mostram problemas nessas essas duas equipes. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue ver que o Leipzig é uma equipe mais forte dentro de casa, muito mais, pelo menos no recorte das últimas 4, 5 temporadas, a gente vê um Leipzig muito mais forte dentro de casa. Não à toa que saiu na frente em quase 95% das vezes, falhou em marcar em nenhuma situação, quase 45% dos jogos ele não sofre gol. Eu tenho um Dortmund que não é tão bom fora de casa, assim como o Leipzig não é tão bom fora de casa, não chega nem a 55% de ser o primeiro a marcar, e também não de vitórias, falhou em marcar em mais situações e sofre gol com mais frequência. Ofensivamente, o Leipzig marca mais gols e sofre menos gols. O primeiro tempo do Leipzig é melhor, com mais gols marcados, quantidade de gols sofridos também é pouquíssima, ou seja, concentração defensiva, organização tática. Já o Dortmund sofre muitos gols, marca bastante, mas sofre muitos gols, tem um número de derrotas próximo de 40%, então não é um bom primeiro tempo do Dortmund. Lembrando que isso aqui são dados da Bundesliga. No segundo tempo eu tenho uma piora
do Leipzig. O Dortmund continua praticamente a mesma coisa. Passa a marcar um pouco mais de gol do que sofre, mas no geral continua a mesma coisa. O Leipzig reduz o número de vitórias, aumenta o número de derrotas e principalmente aumenta o número de gols sofridos, tá? De novo, se você é trader, não vem com viés, porque a gente tem aqui velocidade das duas equipes. É possível que o Leipzig se comporte um pouco melhor no início do jogo e a gente tem um Dortmund jogando mais em velocidade de contra-ataque, tá? Porém, muito cuidado, porque as duas equipes são muito fortes na bola aérea e o Dortmund tem feito bastante gol desse jeito, tá? E aí você pode trabalhar correção de preço, desde que, obviamente, leve em consideração esses riscos. Se você é Panther, assim como no jogo do Feyenoord de Ajax, eu não vou te indicar mercado de resultados. Se essa odd do Dortmund tivesse mais alta, talvez tivesse alguma coisa em valor ali do lado do Dortmund, mas acho que o mercado acertou, são essas cotações mesmos, eu não vou te indicar mercado de resultado por aqui. Como é jogo único e a Pokal sempre traz muita essa expectativa de gols, eu ficaria de olho aqui realmente no mercado de gols. O over 1,5 a 1,17 é uma odd muito baixa, a não ser que você faça assim como eu indiquei no Feyenoord, trabalhe ao vivo ou pegue no segundo tempo. O over 2,5 não é um cenário muito longe de se pensar, na verdade é um cenário bem plausível, tanto é que a odd está mais baixa do que o próprio Feyenoord. E se você tem um perfil mais arrojado, o ambas marcam também pode ser muito interessante. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, 2-1, 3-0, 4-1, 2-1 e 4-1, tá? Eu acho que esse 4-1 aqui foi o título da temporada 2020-2021 da DFB Pokal, da Copa da Alemanha. Foi um 4-1. Eu não sei se foi esse ou se foi esse aqui. Provavelmente foi o de baixo, tá? Mas é isso. Se você também for trabalhar ao vivo nesse jogo, também fica de olho nas recuperações de resultados, tá? São times que podem proporcionar pra gente viradas de jogo, recuperação de vantagem, de larga vantagem. São equipes que têm esse potencial, tá? De buscar um 2-0 para 2-2 ou virar um jogo ali que já está sendo praticamente dado como acabado. Enfim, pode ser um jogo bem interessante. Às 4 horas da tarde na Premier League, o Manchester United recebe a equipe do Brentford, uma equipe chata e difícil de se enfrentar. O mercado colocando uma cotação do United aqui próximo de 1,60. Eu acho que o principal problema do United aqui é a ausência do Casemiro. O Casemiro vai ficar de fora, acabou pegando um gancho da Federação Inglesa e ficou 4 jogos de fora. Se eu não me engano, ele fica de fora contra o Brentford, né, nesse jogo de hoje, e contra o Everton, no próximo jogo da próxima rodada. E só vai enfrentar o Sevilla, aí já na Europa League, e também pega o Nottingham Forest na Premier League. Então é um desfalque muito sentido. Deu para ver isso no jogo contra o Newcastle, onde, além de perder, o United foi dominado ao extremo. O Newcastle merecia ter vencido talvez até por mais gols, por uma diferença maior. Foi um jogo muito forte do Bruno Guimarães. Realmente assim dominou meio campo e aonde justamente fez falta o Casemiro para bater de frente ali. Então eu tenho minhas dúvidas com o United, tá? Se a gente levar em consideração o cenário dessa partida, é um jogo onde o United acabou de perder a terceira colocação para o próprio Newcastle e também viu o Tottenham o passar na tabela com um empate com o Everton. Então é uma queda de terceiro para quinto colocado e não só isso, é uma queda de Champions League para a Europa League. Então isso faz com que o time do United tenha que ir para cima do Brentford. Porém, o Brentford e o Brighton são duas equipes ali que eu gosto muito de trabalhar porque são equipes que vão para cima sem medo. Não dá para descartar que o Brentford briga também por uma vaga, pelo menos nas competições europeias, porque a gente tem hoje 7 pontos de diferença. Óbvio que o United tem um jogo a menos, mas, por exemplo, o Brighton tem 26 jogos. É um jogo a menos do que o United e 2 a menos do que o Brentford. Então são equipes que a gente pode ficar de olho. E hoje o United pega um Brentford que nos últimos 10 jogos só perdeu um jogo para a equipe do Brentford. Nas últimas 10 partidas só houve uma derrota. Óbvio, tem empates. Mas, por exemplo, nos últimos jogos fora de casa, ele só teve essa derrota para o Everton, conseguiu tirar ponto do Arsenal, do líder Arsenal, e venceu o Southampton, empatou com o Brighton 3-3 num jogaço. Então não é de se descartar aqui uma possibilidade do United poder se complicar. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o United sai mais na frente dentro de casa, tem mais iniciativa, falhou em marcar em menos situações e ficou mais jogos sem sofrer gol. Obviamente é por isso que ele tem uma cotação mais baixa. O Brentford não perde tanto fora de casa, mas também não tem um número de vitórias tão grande, tá? É bem abaixo, 3 vitórias apenas em 13, 14 jogos, é pouco, tá? Falhou em marcar em 31% dos jogos e ficou sem sofrer também em 31% dos jogos. Existe uma diferença maior na parte de gols sofridos do que na parte de gols marcados, mas mesmo assim o United ainda é melhor ofensivamente. No primeiro tempo, mais vitórias do United, bem menos derrotas, bem menos gols sofridos. O Brentford peca pela quantidade de derrotas, pela quantidade pequena de vitórias e pela quantidade de gols sofridos, tá?
Isso pode prejudicar a equipe. No segundo tempo, mais superioridade do United, mantém um número de vitórias bem alto, reduz para 0 o número de derrotas, passa a tomar um pouco mais de gol, mas também melhora o poderio ofensivo. Eu tenho um Brentford melhorando um pouco defensivamente, pelo menos em relação a derrotas, porém continua sendo uma equipe que sofre bastante gol. Do que a gente viu, do que vem apresentando o United, realmente essa cotação é justa, tá? Mas de novo eu reforço o risco do United poder se complicar por aqui. Se você é trader, eu não viria totalmente enviesado para trabalhar contra o Brentford. Eu acho que se você tem metodologia para trabalhar contra o favorito, pode ser um jogo interessante para você, tá? O United não é uma equipe que propõe tanto jogo, é uma equipe que deixa o adversário jogar também. Isso pode favorecer algum tipo de correção de preço. É claro que na Inglaterra o favorito sempre vai ter o peso maior do mercado, fazendo com que a cotação se estabilize. Então, se for trabalhar contra o United, obviamente saiba desse risco e utilize a leitura de jogo, mas é uma possibilidade grande, não é de outro mundo pensar que o Brentford pode sim atrapalhar um pouco a vida do United. Se você é punter, eu te indicaria trabalhar a favor do United somente se você colocar o empate junto, né? Ou o empate anula ou dupla chance. O dupla chance vai estar muito baixo. Então você pode pegar talvez um empate anula do United no ao vivo para tentar pegar essa odd mais alta, tá? Porque com um adversário que tem a capacidade de complicar a vida do United, mesmo não sendo o adversário que vence tanto fora de casa, ele tem essa capacidade de complicar a vida do United, pelo menos segurar um empate, eu iria com esse empate anula para não ter assim um risco tão elevado. Não confiaria seco no time do United, porque é um time extremamente dependente hoje do Rashford, e se o Rashford não estiver bem, o time não tem marcado gols. O Weghorst, que é um cara que eu gosto assim para futebol alemão, não rendeu no futebol inglês, longe disso, né? Nem quando jogou no Burnley, se eu não estou enganado, e depois também nada no United. E essa ausência do Casemiro também conta muito. Então, eu não iria seco no United, eu iria aqui no máximo, com esse empate anula. Também gosto de pensar aqui no over 1,5, de preferência pegar ao vivo. Os últimos jogos entre eles, 4-0, 3-0, 3-1 e 2-2. E lembre-se, esse último jogo aqui, ó, que foi o turno, né, quando o Ten Hag, eu não sei se o Ten Hag já tinha chego ou se ele ainda ia chegar, mas o Brentford meteu uma goleada no United por 4-0. Pode ter um gostinho de vingança aqui, tá? Então eu gosto muito mais de pensar em gols do que no mercado de resultados. Cuidado, hein? Cuidado. Às 4 horas na Espanha, jogo da volta das semifinais da Copa do Rei. É o clássico, só isso. Barcelona e Real Madrid vem se enfrentando com uma frequência muito grande essas duas equipes, né? 3 jogos já, um jogo da Supercopa da Espanha lá na Arábia Saudita, Barcelona venceu por 3-1. Um jogo no jogo de ida dessas semifinais, Barcelona venceu por 1-0. E o jogo decisivo no Camp Nou, no jogo pela La Liga, o Barcelona venceu por 2-1. Então, nesse último recorte, pelo menos nesses 3 jogos, o Xavi tem levado a melhor, inclusive com uma parte defensiva muito bem trabalhada, né? O Real Madrid já não tem, assim, tantas chances de ganhar a La Liga, já foi eliminado da Supercopa e pode ser eliminado agora da Copa do Rei pelo Barcelona, que está em vantagem, né? E o Barcelona é favorito também para esse jogo, com uma cotação de 2,20. É muito difícil prever alguma coisa para esse confronto, principalmente por ser o jogo decisivo. O Real Madrid tá, ó, com o Barcelona engasgado, né? 3 derrotas já consecutivas, mas vamos tentar tirar alguma coisa de informação. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o Barcelona dentro de casa tem uma defesa extremamente sólida. 2 gols sofridos em 13 jogos em casa, tá? 11 vitórias, 85% das vezes saiu na frente, falhou pouco em marcar. Defesa, como eu falei, muito sólida. É uma equipe que não cede tanto ambas marcas ao adversário, mas é o Real Madrid, né? O Real tem uma iniciativa boa fora de casa, saiu na frente em mais de 60% das vezes, falhou pouco em marcar, porém sofre gol com bem mais frequência, são 10 gols a mais, né, nesse cenário. O primeiro tempo do Barcelona é bem superior, é um time que hoje com o Xavi gosta muito de ter a bola, lembra muito o Barcelona do Pep, né, quando o Xavi ainda era jogador, gosta de ter a bola, gosta de povoar o campo do adversário, gosta de fazer a recuperação pós-perda, tem um número de vitórias no primeiro tempo próximo de 70%, não perdeu nenhuma primeira etapa, fez 17 gols, tomou apenas 1. O Real Madrid tem um número de vitórias baixo, mas o número de derrotas também é baixo e tem um número de gols sofridos bem maior, tá? No segundo tempo, eu tenho um Barcelona com queda de aproveitamento, né? Marca menos gols, mas continua tomando pouco, vence menos, mas continua também perdendo menos. O Real Madrid aumenta o número de vitórias e aumenta o número de gols marcados, porém aumenta também o número de derrotas. Então, é o cobertor curto, melhora um pouquinho aqui, acaba piorando um pouco o outro lado. Se você é trader, você já imagina o que eu vou falar. Não vem enviesado. Ah, mas o Barcelona venceu as últimas 3 partidas, é paternidade, é igual o Bayern de Munique com o Não é, tá? Confronto entre Barcelona e Real, se você fizer
pequenos recortes, você vai ver o Real Madrid ganhando em algumas sequências aqui, o Barcelona outras ali, depois uma sequência mais disputada, mas tem que respeitar as duas equipes, né? São duas camisas que entortam varais e que jogam praticamente sozinhas. E óbvio, tem excelentes treinadores e ótimos jogadores que podem mudar essa situação a qualquer momento. Então eu não viria enviesado. Eu trabalharia esse jogo para correção de preço. Qual que é o cenário provável no trade? O Barcelona com a bola, pelo menos se a gente fosse pensar assim, um jogo qualquer. Vai jogar hoje Barcelona e Real, independente da competição. O Barcelona com a bola, o Real Madrid em contra-ataque. Não é isso que a gente imagina? Certo. Porém, vamos agora tirar algumas peças de um lado, colocar no outro e tentar entender qual vai ser o contexto. A necessidade é do Real. O Real já perdeu o primeiro jogo. Então o Barcelona ele pode abrir mão da sua característica para jogar em contra-ataque. Não sei se é o melhor a se fazer, também não sei se vai ser isso que vai acontecer, mas a necessidade é bem maior do Real Madrid. O Real Madrid não pode ficar só sentado esperando. Sentado que eu digo, obviamente, no seu campo defensivo. Então a gente provavelmente vai ter um jogo de maior trocação que pode gerar mais espaço, tá? Então o cenário do Barcelona com a bola propondo o jogo não é tão propício aqui. É mais provável que a gente tenha um Real Madrid também querendo jogar, marcando pressão. Se você pegar o recorte do primeiro tempo desse jogo de ida, onde o Real Madrid jogou no Bernabéu, o Real Madrid fez o que eu imagino que o Barcelona faria, que é jogar para frente, com linha alta, marcando pressão pós-perda. O Barcelona não conseguiu respirar. Inclusive, na minha opinião, pelo primeiro tempo que fez o Real, o Barcelona nem merecia a vitória. Porém, no segundo tempo, o Real Madrid acabou caindo um pouco de ritmo. Mas o Real fez um excelente primeiro tempo. E ele pode repetir isso aqui. Ele pode ter uma iniciativa de ir para cima, marcar pressão, tentar roubar a bola ainda no campo ofensivo e fazer com que essa cotação do Barcelona corrija, tá? Se você, Panther, não tem condições nenhumas, nem tendo bola de cristal, de te indicar alguma coisa pro lado de resultados aqui, tá? Nem empate anula, nem dupla chance, nem vitória seca. O que eu gosto de pensar, como a maioria dos confrontos entre essas duas equipes, é em mercado de gols. 2-1, 1-0, 3-1, 3-1 e outro 1-0. Por ser o jogo decisivo desse embate e de volta, não acho que vai ficar com poucos gols. Acho que o Real Madrid vai ter que se expor e o Barcelona pode punir o Real. E aí, punindo o Real Madrid, você tem o Real Madrid saindo ainda mais para frente e você também pode ter o Real Madrid conseguindo recuperar a vantagem. Então, primeira coisa que eu olharia, over 1,5, tá? No mínimo, no mínimo. E se você tem um perfil ousado, também gosto de pensar no ambas marcam sim. Não duvido que a gente possa ter um over 2,5, principalmente se o Barcelona sair na frente. Então, se você puder trabalhar esse jogo ao vivo, espera o primeiro marcador, ou seja, para ver quem vai sair na frente, se é que vai ter gol, obviamente. Se for o Barcelona, verifica os espaços que o Real Madrid está dando, tá? Porque para a gente ter um Real Madrid contra-atacando, o Real Madrid teria que estar vencendo já esse jogo por 2-0 para conseguir tirar essa vantagem do Barcelona. Mas isso, obviamente, não é um cenário improvável, ele pode acontecer também. Então, para trabalhar o over 2,5, eu esperaria a situação do Barcelona sair na frente. Aí sim, se o Barcelona sair na frente, eu gostaria muito de pegar o mercado de over limite no live, ou se o jogo ainda estiver no começo do segundo tempo, por exemplo, tentar trabalhar a favor de mais 2 gols. Eu acho que é um jogo que é cabível de se trabalhar tanto no pré-live quanto no live em relação a gols, mas se for trabalhar no live, eu prefiro que o time que esteja na frente da classificatória, das eliminatórias, no caso é o Barça, por 1-0, faça mais um gol. Que aí o Barcelona fazendo 2 gols no somatório, você tem um Real Madrid muito mais exposto. Então, quer trabalhar ao vivo? Espera o Barcelona sair na frente. Aí eu acho que caberia esse 2,5. No pré-live eu iria de over 1,5, de preferência ao vivo também, com uma cotação um pouquinho mais alta. Se você é bem ousado, esse ambas marcam também pode entrar, porque é o cobertor curto. Se tem que ir para cima buscar, vai dar espaço lá atrás, né? Pode ser bem interessante. Jogos para gols dessa quarta-feira, a gente tem um confronto entre Nuremberg e Stuttgart, também pelas quartas de finais da DFB Pokal. É interessante porque o Stuttgart esteve há pouco tempo agora na segunda divisão, e o Nuremberg é um time de, vamos dizer assim, muita história, já foi campeão alemão várias vezes, porém é uma equipe que vive hoje um momento horroroso, inclusive tem até merecido cair para a terceira divisão. Tem uma defesa relativamente sólida para as equipes de Bundesliga 2, mas é um jogo onde eu imagino que se o Stuttgart sair na frente, o Nuremberg pode sim ceder ainda mais espaço. Então, enquanto o jogo estiver 0-0, eu não vou te indicar fazer nada aqui. Esse jogo é um jogo pro live, porque eu acho que o Nuremberg pode tentar se classificar utilizando esse bom momento defensivo. O under 3,5 saiu em 8 das últimas 10 partidas dele, e ambas marcam não em 8 das últimas 10. Então, o que eu te aconselho? Espera o primeiro gol sair e, de preferência, se esse primeiro gol for do favorito Stuttgart, pra gente poder buscar mais alguns gols na partida, tá? Se o Nuremberg sair na frente, ou se o jogo persistir 0-0,
eu não me arriscaria tanto, tá bom? Galatasaray e Istambul, Başakşehir também é uma excelente opção para trabalhar aqui em mercado de gols. O Başakşehir concedeu nas últimas 8 partidas. O Galatasaray marcou 2 ou mais gols nas últimas 8 também. O over 2,5 em 8 das últimas 10. Então dá para trabalhar aqui tanto over 1,5 ou até mesmo over 2,5 e também gols no HT. Nos jogos extras do campeonato aqui da Grécia, nós temos o AEK contra o Volos. O Panathinaikos vacilou feio na última rodada. O AEK acabou vencendo o seu jogo contra o PAOK, que era um confronto direto, né? Porque o PAOK também tem chance, ou tinha chance. E o Volos conseguiu segurar o Panathinaikos. Com isso, o AEK chegou, tinha tudo para o Panathinaikos abrir vantagem. O AEK chegou e agora a gente pode ter o AEK vencendo o Volos, fazendo o dever de casa que o Panathinaikos não fez e abrindo vantagem na liderança. Falando em Panathinaikos, vai enfrentar o Aris. Não é fácil enfrentar o Aris, mas é uma equipe que cede bastante gol. Marca bastante, mas também cede bastante gol. Então pode ser interessante ficar de olho nessa vitória do AEK e em mercado de gols aqui no Panathinaikos. Um jogo muito truncado, que pode caber correção de preço, é Olympiacos e PAOK. O PAOK vacilou muito perdendo para a equipe do AEK e o Olympiacos, que não tinha nada a ver com isso, foi lá e empatou com o Aris. E o AEK, que era para ter feito também um dever de casa contra o Aris, acabou empatando 2-2. Perceba que o Aris é um adversário chatíssimo, que pode sim fazer gols nos seus adversários, como é o caso aqui do Panathinaikos, tá? Então, o Olympiacos ainda tem chance, né? São 3 pontos de vantagem apenas para o AEK. Na verdade, está tudo aberto, até o próprio PAOK tem chance, mas são excelentes jogos para ficar de olho aqui pelas disputas, tá? Às 16 horas, o West Ham Newcastle. O Newcastle voltou a jogar um excelente futebol. Gostei muito da partida do Newcastle contra o Manchester United. Como eu falei ali em cima na análise, poderia ter sido um placar mais largo do que só 2-0, tá? Ficou barato. E o West Ham voltou a vencer com um gol de cabeça no último jogo, um gol que demorou 5, 6 minutos para ser validado e pelo menos ali dentro de casa vem tendo uma sequência mais positiva, tá? Então vale a pena ficar de olho numa correção de preço por aqui. Às 16 horas, pelas semifinais da Copa Itália, jogo de ida. Me perdoe ontem a informação que eu falei de Juventus e Inter, eu cismei que o jogo era único, mas a partir da semifinal não é jogo único mais, então me perdoem, esse é o jogo de ida. Teria tudo para ser um jogo engraçadinho, só que é um jogo de ida, então ele já era um feio bem arrumado e agora ele tá bem feio. Então eu não olharia com tanto carinho assim, porque como é jogo de ida, pode ser um jogo mais truncado, tá? Nantes e Lyon. Lyon acabou de vencer o PSG, tá com moral. Aqui Copa da França. Vale a pena ficar de olho para mim nesse mercado de gols. Eu não sei se é jogo ida e volta. Deixa eu ver se eu tenho essa informação aqui dos próximos jogos. Eu acho que é só jogo de ida. É um jogo único, então pode caber sim em mercado de gols. No Egito a gente tem um jogo do time do Al-Ahly aqui a 1,22, bastante favorito. Dá para pensar nessa vitória do Al-Ahly também. Também gostaria de dar uma olhada nesse jogo do Sport a 1,53. Como tem muitos jogos à tarde, eu acabei deixando um pouco de fora para analisar de maneira mais profunda, mas pode ser um bom jogo para trabalhar um lay para a equipe em campo ao Gil Vicente, ou um dupla chance, ou um empate anula aqui no jogo do Sport. Às 19 horas, o Flamengo estreia na Libertadores contra o Alcas, um time que joga na altitude, numa altitude de quase 2.900 metros, vai fazer com que o time do Flamengo tenha bastante dificuldade, então qualquer viés que você possa ter aqui para o lado do Flamengo, que é o atual campeão da competição, pode ser um pouco prejudicado, inclusive pelo fato do Flamengo ainda estar em reconstrução com o Vitor Pereira, ou em construção, vamos dizer assim. Então, muito cuidado para trabalhar a favor do Flamengo por aqui, tá? Óbvio que essa cotação do Flamengo poderia estar um pouco mais baixa, dá para trabalhar alguma coisa no dupla chance, mas muito cuidado porque o Alcas vai utilizar sim da altitude por aqui. Fortaleza contra o Palestino que é conhecido por a gente já nas Copas Sul-Americanas. Pode ser interessante trabalhar alguma coisa a favor do Fortaleza, muita pressão dentro de casa com o apoio da torcida. América Mineiro vai pegar um time com muita tradição, que é o Peñarol. Vamos ver quão importante vai ser esse jogo para o Peñarol, se ele vai de fato levar essa competição a sério. Eu acredito que o América vai levar muito a sério. Poderia estar um pouco mais alta. Esse erro foi cometido no ano passado também, só que foi provavelmente na Libertadores. Eu não tenho uma memória assim tão boa, mas o América participou no ano passado, ou retrasado, da Sul-Americana ou da Libertadores, acho que foi da Libertadores, e tinha sempre odds muito baixas. Se eu não me engano, jogou contra o Guarani do Paraguai também, sempre com cotações muito baixas. E isso me chamou a atenção de uma maneira assim negativa, porque não tinha tanta experiência em competições assim. Não é à toa que o América chegou a sofrer algumas derrotas com cotações mais baixas, então cuidado, tá? Não se abraça nessas cotações não. Bolívar e Palmeiras, aqui o Palmeiras poderia estar com uma odd mais baixa, tá? Acho que o Palmeiras tem plenas condições de sair de ali pelo menos com um ponto. Palmeiras que faz excelentes fases de grupos na Libertadores. Dá para pensar nessa dupla chance aqui do Verdão. E Sporting Cristal e Fluminense. O Fluminense vai desfalcado, se eu não me engano, esqueci o nome do jogador do Fluminense que machucou. Não vai ter aqui também, mas se machucou contra o Flamengo, porém, mesmo assim,
tem um time capaz de enfrentar o Cristal. Cristal que é treinado, se eu não me engano, pelo Thiago Nunes, treinador brasileiro. O Sporting Cristal não tem uma defesa sólida, é um time que toma bastante gol, mas o Fluminense é aquele time que constrói desde trás, né? Vamos ver como que o Thiago Nunes vai fazer para tentar prejudicar essa saída de bola do Fluminense. Se o Fluminense errar a saída de bola, ficar nervoso em competições assim, a gente pode ter assim um jogo puxando mesmo para gols, e esse over 1,5 pode ficar bem interessante. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência de sempre. Se você puder se inscrever nesse canal, eu vou te agradecer demais, e deixar o like no vídeo também, que ajuda demais da conta. Um grande abraço, fica com Deus e até quinta-feira.